Eu consulto nominalmente os senhores jurados se entendem importante a conveniência do depoimento do senhor Estevão na qualidade de testemunha do réu, por conta das duas posições, da douta promotoria, com a observação ad cautelam, e o posicionamento da defensora do agressor. Jurada Maria da Graça, entende conveniente ouvi-lo? Sim ou não? Não. Jurado Douglas Rodrigues, entende conveniente ouvi-lo? Sim ou não? Sim. Jurada Milene Pereira, entende conveniente ouvi-lo ou não? Por conta das duas posições. Só está em dúvida? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim, então ouvi-lo. Ok? Senhor jurado José da Silva, sim ou não ouvi-lo? Sim. Senhora jurada Adria Maria, ouvi-lo, sim ou não? Sim. Senhor Marcelo Roberto, ouvi-lo, sim ou não? Não? Senhora jurada Silvia Helena, sim ou não? Não. Está empatado, hein? 3, 6. Vamos, olha lá, são 7 jurados. Eu tenho 3 sim e 3 não. Certo? Quem não votou? A Adria. Votou? Votou, sim. Você? Votou, Maria da Graça? Votou. O senhor Roberto. Votou, sim. Faltou registro de um voto, Excelência. Sim. Então vamos, só por questão de ordem. Quem votou sim, levanta o braço. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sims contra 2 não. 5 a 2. Quem? Cinco a 2. Então, ouviremos, então, o réu, a testemunha, que foi arrolada pela defensoria. Excelência, Senhor eu peço Estevão, que fique consignados os protestos da promotoria. Sim, constará. Senhor Estevão, o senhor sabe que o senhor, se for constatado mentira em seu depoimento, poderá ser apenado pelo crime de falso testemunho. Portanto, esteja compromissado na forma da lei. E se insistir na mentira em seu depoimento, sua pena poderá ser maior que a do réu. Douta defensora, esteja com a palavra. Por gentileza, eu gostaria que a testemunha esclarecesse em que circunstâncias conheceu o réu e qual é a sua opinião em relação ao réu. A opinião da testemunha é irrelevante para esse juízo. A testemunha deve depor sobre fatos e não trazer a opinião dela a respeito do caso. Excelência, apenas a título de reformulação da minha pergunta. Perfeito. Ok? Em que circunstâncias a testemunha conheceu o réu e o que sabe sobre os fatos, objetos da denúncia de hoje? A gente trabalha junto lá na empresa, né? E aí, a Rádio Peão começou a correr que João é corno, que o filho não é dele. Começou a correr todos esses boatos aí. E existe até uma chefe do João, que eu não lembro o nome, que ela podia até provar que o filho não era do João. E aí ele ficou, né, a gente trabalha junto no caminhão. Um dia eu fiz uma piadinha com ele e falei, olha, pai é quem cria. Ele ficou mais de um mês sem falar comigo. Então, o João, vindo de uma família tradicional, vindo de uma família séria, talvez qualquer piadinha desse tipo poderia deixá-lo um pouco mais nervoso, poderia deixá-lo assim. Certo. E, enquanto funcionário e colega de trabalho, como o senhor descreveria o senhor João? João é ótimo. João só tem amigos negros, inclusive ele até tem um apelido de negão, não é? E
Eu só posso falar que em tudo que eu preciso, o João ajuda. Nós trabalhamos juntos. Há quanto tempo? Uns 10 anos. Sem mais perguntas, Excelência, a defesa se dá por satisfeita. Ok, senhor Estevão está dispensado. Mas Excelência, a permanece. promotoria tem perguntas. Eu pediria, requeriria, olha que chique, que a senhora Juízo não declinada requer. da outra promotoria declinasse das É só uma perguntas, porque pergunta, só uma, Excelência, teremos só uma. outras testemunhas e por conta do horário, porque eu tenho horário também a cumprir, temos Sim, outras só uma audiências. pergunta, Excelência. Excelência, protesto. Excelência deferiu? Defiro. Por Excelência, gentileza, consta aqui dos conste autos os meus que o protestos, senhor... Excelência. Sim, está conseguindo. Consta aqui dos autos que o senhor Estevão e a senhora gerente são muito amigos de longa data. E que a senhora gerente concedeu uma promoção a ele uma semana antes desse júri. Se ele confirma? Senhor Estevão? Não, foi por merecimento, foi mérito. Nada mais, Excelência. Ok. Defensoria? Excelência, eu gostaria de dizer que os fatos trazidos pela douta promotora a título de questionamento à testemunha nada acrescentam ou nada têm a ver com os fatos objeto da denúncia de hoje. Está Protesto pela ordem, pela intervenção da douta promotora. A questão será melhor esclarecida nos debates, Excelência. Ok. Por gentileza, seja dispensado. Por uma questão de ordem e maior esclarecimento para o membro do Conselho de Sentença aqui presente, foi arrolada pela promotoria a testemunha, senhora Ana Luísa Canton. Ela está presente? Ana Luísa Canton. Cantal. Luísa Cantal. Ah, é a senhora do bilhete. A senhora, por gentileza, foi arrolada pela promotoria, porque na trabalhista tal, pela promotoria, como testemunha da vítima. Excelência, pela ordem, a que título a promotoria traz essa testemunha de última hora? A promotoria arrolou 2 testemunhas. Se a doutora não tomou essa cautela de observação nos autos do processo, peço desculpas. Creio que a promotoria Esteja deva com tê-la a palavra a tomado meia hora douta antes promotora de justiça. Senhora... Podemos prosseguir, Excelência? Sim. Senhora Luísa, a senhora vem acompanhando a dona Sônia desde que ela engravidou pela segunda vez? Venho acompanhando. A senhora sabe se ela estava sendo vítima de violência doméstica, de agressão física, alguma coisa assim? Sei sim. Consta aqui dos autos que a senhora é assistente social e trabalha lá no posto de saúde onde ela fazia atendimento. Procede? Procede. Então, a senhora poderia esclarecer a essa plenária em que circunstâncias a dona Sônia chegou lá para ser atendida? A dona Sônia chegou algumas vezes para ser atendida, muito debilitada. Chega mais no microfone. Dona Sônia chegou para ser atendida muito debilitada, fisicamente e emocionalmente. Não estava conseguindo se alimentar da forma adequada, perdeu muito peso, tinha crises de choro muito frequentes e não queria contar o que estava acontecendo, dizia apenas que estava exausta em virtude do primeiro bebê, que ela estava amamentando com muita dificuldade. E nós tivemos muita paciência, muita calma com ela e tentamos conversar com ela, mostrando para ela que ela poderia ficar à vontade, podia nos contar o que estava acontecendo. No começo ela teve muita resistência e mostrava muito. A senhora poderia medo de ser um falar. pouco mais objetiva, senhora Luísa? A dona Sônia depois
A dona Sônia, depois de algum tempo, nos disse que tinha muito medo do marido, porque o marido batia nela e ameaçava a filha e o bebê que estava na barriga. A senhora chegou a prestar atendimento para o outro filho da dona Sônia, também é outra filha? A recém-nascida? Ela consta aqui que a dona Sônia tem uma filha Recém-nascida. recém-nascida e que Estava ela estava grávida. grávida de um outro. A senhora chegou a prestar algum atendimento para essa outra criança? O pré-natal não. O pré-natal ela fazia com outro médico. Não, dona Luísa. A promotoria quer A saber. doutora promotoria poderia ser mais objetiva, por Sim, consta gentileza? aqui dos autos, sim, consta dos autos, que o acusado teria agredido a dona Sônia. Ela estava com o filho de 9 meses no braço e estava grávida de outro. Em razão disso, essa criança também sofreu escoriações e ficou em estado crítico pela tenra idade e pela queda. Consta aqui dos autos. A senhora pode confirmar isso? Posso confirmar. Nós prestamos atendimento ambulatorial a essa criança. Nada mais, excelência. A senhora está dispensada? Eu não sei se a senhora observou que eu não pedi para a senhora falar, né? Falar não, melhor dizendo. Eu não fiz o juramento à senhora pelo testemunho, etc, etc. Portanto, a senhora está aqui figurando na claridade de testemunha, entre aspas, mas à guisa de esclarecimento. Certo, plenária? Então, continue aqui, caso... Não, pode dispensar. Está dispensado. Mas permaneça na plenária, sem bilhetes. Foi também arrolado, pela parte da defensoria, o senhor Ricardo. O senhor Ricardo está na plenária? Por gentileza, senhor Ricardo. Senhor Ricardo, da mesma forma, o senhor foi arrolado como testemunha, mas aqui o senhor apenas colaborará com esclarecimentos adicionais aos membros do Conselho de Sentença e a esse juízo. Esteja, então, doutora defensora, com a palavra. Eu gostaria que a testemunha esclarecesse se conhece o senhor João e se conhece também a vítima, a senhora Sônia. Então, eu conheço o senhor João do trabalho e a senhora Sônia do trabalho também. Há quanto tempo? Olha, eu sou novo no trabalho há uns 2 anos no trabalho. E o que o senhor pode dizer sobre o senhor João e a senhora Sônia, do que o senhor observa no ambiente de trabalho? Ricardo. Eles são funcionários exemplares da empresa, são tidos como exemplos para todos os demais funcionários, inclusive para mim, que estou chegando agora na empresa. A referência que eu tenho é essa. E, por algum momento, o senhor soube de comentários de pessoas da empresa de que o senhor João era uma pessoa violenta em relação à esposa, ou que a senhora Sônia era uma pessoa que sofria violência da parte do marido? Não, em nenhum momento. Só a título de esclarecimento, que o senhor possa repetir há quanto tempo o senhor trabalha na empresa? Pouco mais de 2 anos eu fui contratado. Ok, muito obrigada. A defesa se dá por satisfeita, excelência. Ok. O senhor está dispensado? Promotoria Permaneça na protesta, plenária. excelência. Não, a guisa de Cerceamento esclarecimento... e defesa. Não. O senhor está dispensado. Excelência, por é gentileza. relevante. Então, eu queria que a excelência consignasse a pergunta da promotoria. Qual a pergunta? Se ele sai sempre para tomar uma cervejinha junto com o seu João. Confraternização, final de semana. Doutora defensora, alguma objeção? Objeção, até porque isso não tem nenhuma pertinência com a questão aqui esclarecida. Nós estamos tratando aqui da conduta do réu e da vítima no ambiente de trabalho. Eu não vejo a pertinência dessa pergunta e um devido reflexo nos autos. Excelência, a promotoria esclarece. O réu disse no seu depoimento que bebe socialmente. Então, quero que a testemunha confirme. Ele bebe socialmente, mas não dá nenhum problema e paga a sua bebida normalmente também. Ah, tá. Umas 3, 4 cervejinhas, mais ou menos? Excelência, eu não pela sei ordem, precisar. a promotoria está querendo aí Induzimento. exacerbar
A senhora está satisfeita, doutora promotora? Sim, excelência. Definitivamente, o senhor está dispensado. Obrigada, excelência. Mas permaneça na plenária. Bom, eu declaro, então, encerrada toda a fase da instrução. Senhores e senhoras, senhoras e senhores membros do Conselho de Sentença, estão contemplados nas indagações, tudo viram, tudo assistiram. Poderemos passar para o segundo momento, encerrar a instrução. A defensoria, ela questiona, e aí eu coloco também a análise crivo da promotoria, a necessidade ou não de ouvir a gerente da empresa também à guisa de esclarecimento do feito. Doutora promotoria, qual a sua manifestação? Há necessidade ou não de ouvir a promotoria dispensa porque ela está diretamente envolvida nos fatos e a promotoria entende que não haverá nenhum acréscimo para os debates. Doutora defensoria? Entendo que sim, concordo, apesar de relutante, com a doutora promotoria. Ok. Então, declaro encerrada a instrução. Passaremos agora aos debates. E retomo a palavra aos membros do Conselho de Sentença. Senhores e senhoras, jurados e juradas, estão aptos para, daqui para frente, passarmos, então, ao final dos debates, cada uma, proferir o seu voto em relação aos fatos? Há algum questionamento? Excelência, a título de esclarecimento, e até por conta do adiantar da hora, Exatamente. A vítima esclareceu que, quando falou em separação com o réu, ele disse que na família dele não tem separados, mas somente viúvos. Ficou Então, constando aqui da ata. está constando, inclusive, aqui dos autos processos. Senhora jurada, insiste? Não, desculpa. Obrigada. Então, passaremos agora. Outra pergunta? Para quem? Eu queria saber um esclarecimento sobre o laudo médico, se ele faz alguma menção sobre os motivos dos hematomas. Doutora promotoria, então esteja com a resposta. Muito bem, Obrigado. senhor jurado. Parabéns. A douta promotoria prestará os esclarecimentos nos debates que serão abertos em seguida. Está contemplado? Então, passaremos então aos debates. Esteja com a palavra, Vossa Excelência, doutora Carmen Dora Freitas Ferreira, promotora de justiça, no prazo regimental de 7 minutos, podendo ser prorrogado. Senhora juíza, os meus cumprimentos. Doutora Clarice Maria Durso, coordenadora da Ação Social da Ordem dos Advogados de São Paulo. Senhores do Conselho de Sentença, senhores dessa plenária. Senhores, trata-se de mais uma plenária onde está em julgamento mais um crime hediondo, que desde já, Excelência, requeiro que seja observada o rigor da lei do feminicídio, recentemente aprovada e já em vigor. Ficou devidamente esclarecido nesses autos que a senhora Sônia foi vítima de violência doméstica e de discriminação racial de parte do seu marido e de parte também da gerência da empresa Só Se For. É inconcebível, Excelência e senhores do Conselho de Sentença, que o gestor, no exercício da sua função, se preste a comentários discriminatórios e racistas, depreciando o funcionário seu, fazendo comparativo depreciativo. O preconceito exclui. O preconceito causa sequelas na alma, no coração, no sentimento das pessoas. Através de uma atitude que o agressor chama de politicamente correta, ele procura justificar os seus atos dizendo que está correto de razão. No caso, a senhora gerente, ao se referir à vítima Sônia como macaca, se referir ao cabelo dela como coisa horrorosa, dizer que fedia, ignorando a sua maneira de ser, o seu direito de usar o seu cabelo da melhor forma que ela, vítima, entenda que poderia ser usado. E o réu, Excelência, sabedor de que a família dele era
preconceituosa, disse que era apaixonado pela senhora Sônia. Mas isso durou pouco tempo. Logo após o nascimento do primeiro filho, e por influência da gerente, que desde já requeiro que seja a empresa responsabilizada subsidiariamente, porque tornou o ambiente de trabalho insalubre. Então, a senhora gerente, usando de subterfúgios, procurou induzir o senhor João para que desrespeitasse a senhora Sônia com relação à sua etnia, com relação à sua postura profissional. Mas o senhor João o fez pensadamente e procurou justificar, dizendo que estava bêbado no dia em que ele, ultrapassando todos os limites, agrediu a senhora Sônia, a ponto de que ela precisou de atendimento médico e chegou a abortar. É inconcebível, Excelência. É inconcebível, senhores do Conselho de Sentença. E, para justificar a sua atitude, o acusado disse que ela não era submissa. Mas, como submissa, senhores do Conselho de Sentença, o réu confunde submissão com subserviência. Submisso é você estar sob a mesma missão, é você estar ao lado. Subserviente não. Subserviente é exigir que a pessoa esteja debaixo dos seus pés. Então, foi isto que o réu pretendeu fazer com sua esposa. Ele queria que ela fosse uma pessoa submissa aos seus caprichos. E não, ele queria que ela fosse subserviente e não submissa. Até porque, se buscarmos lá no ordenamento divino, existe a palavra submissão. E o contexto da palavra submissão é de estar sob a mesma missão que essa promotoria adota. Então, Excelências, houve a intenção deliberada e propositada de excluir, de humilhar, de causar sequelas na alma, ferindo a dona Sônia, excluindo do mercado de trabalho, fazendo-a se sentir menor, fazendo-a se sentir depreciada, fazendo-a se sentir feia. A lei da violência doméstica, Excelência, ela é muito objetiva, no sentido de que a agressão não se dá apenas fisicamente, mas se dá emocionalmente. E nós sabemos que, embora não sejam valorizados monetariamente, o ego, a alma, as emoções, eles são passíveis de emoção, eles são passíveis de indenização para reparar, ao menos em parte, este mal que foi causado. Então, chama a atenção dos senhores do Conselho de Sentença. O réu era dado ao vício da bebida. Ele não bebia apenas socialmente. Então, a bebida deliberadamente ingerida, acrescida com a conivência da gerente de pessoal, que tinha interesses particulares no senhor João, desencadearam esta violência doméstica, embora não seja justificativa. E ainda, Excelências e senhores do Conselho de Sentença, plenária, o fato de o senhor João ingerir bebida alcoólica não o dispensa de culpa. Muito pelo contrário. Deve ser entendido por esse Conselho de Sentença como agravante. Porque, quando ele começou a beber, ele sabia das consequências que o seu ato poderia causar. Então, a bebida não é excludente de penalidade. Muito pelo contrário. É agravante. As testemunhas ouvidas. O senhor Estevão mostrou-se pessoa interessada no feito e estava aqui trocando favores com a senhora gerente. O Ministério Público apurou, na investigação social que fez, que houve uma promessa de promoção que acabou se materializando uma semana antes desse júri. O Ministério Público também apurou, na sua investigação social, que o relacionamento da família não vinha bem. Foram ouvidos vizinhos e amigos próximos e funcionários da empresa, conforme Vossa Excelência poderá verificar de páginas 65 dos autos, 65 e seguintes.
Além disso, existe o laudo médico elaborado pelo perito judicial numerado por Vossa Excelência, que acolheu a vítima, prestou os primeiros socorros e, no seu laudo, afirmou que o aborto acontecido foi em decorrência da violência doméstica sofrida. Então, cai por terra a tese do acusado de que houve um simples acidente, de que ela teria tropeçado, que ela teria caído da escada. E os hematomas que apareciam em seu rosto quando ela ia trabalhar e que ela dizia que tinha escorregado e caído, o Ministério Público apurou na sua investigação social que eram decorrentes das agressões que ela sofria no silêncio do seu lar. Senhores do Conselho de Sentença, senhora magistrada, esse Ministério Público quer a pena máxima. Esse Ministério Público quer a aplicação da lei do feminicídio. O Ministério Público quer a aplicação das penas previstas no nosso Código Penal, no parágrafo 3º do artigo 140, que fala dos crimes de discriminação racial. Pede a aplicação do artigo 20 da Lei 7.716, de 89, que fala da discriminação racial, e pede que seja a pena agravada pela intenção deliberada do réu em provocar sofrimento físico e moral na senhora Sônia, deliberadamente, apenas para satisfazer um capricho da gerente da empresa, só se for. Pede que a empresa seja subsidiariamente condenada nesta ação. Sucessivamente, Excelência, se esse pedido não for acatado, requer esse parquê que seja oficiada a Superintendência Regional do Trabalho para as providências cabíveis com relação à postura da gerência da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados aos seus funcionários, conforme o dispositivo constitucional. Requeiro a condenação na pena máxima. Doutora defensora Cláudia Patrícia de Luna, esteja com a palavra no prazo regimental de 7 minutos, podendo ser prorrogado. Excelentíssima senhora juíza de Direito, doutora Eni Augusta de Paula, excelentíssima doutora promotora de Justiça, que brilhantemente representa o Ministério Público deste Estado, doutora Carmen Dora de Freitas Ferreira, a quem rendo minhas homenagens, por tantas lides e demandas em que juntas já estivemos, ainda que de lados opostos, no entanto, primando sempre pelo respeito. Excelentíssima doutora Cátia Boulos, presidenta da Comissão da Mulher Advogada, excelentíssima Clarice Durso, doutora Clarice Durso, presidenta dessa Coordenadoria de Ação Social, doutora Maria Silvia de Oliveira, presidenta da Comissão da Igualdade Racial desta casa, excelentíssimos e excelentíssimas integrantes desta plenária de júri e senhoras e senhores que integram o público dos trabalhos de hoje. Não há muito o que essa defesa dizer. Essa defesa poderia começar dizendo que a vítima é uma mulher bem-sucedida, advogada, ciente dos seus direitos, bem remunerada, e que, de forma alguma, preenche o perfil das mulheres que cotidianamente engrossam as estatísticas de violência doméstica dos institutos que demonstram esses números. Eu poderia dizer que a vítima, empoderada dos inúmeros conhecimentos que tem, poderia também recorrer a outros órgãos, a despeito do temor e do medo. Eu poderia dizer também que a vítima não é pessoa leiga e que, portanto, poderia muito bem, pela autonomia econômica
e pela sua autonomia de vontade, sair dessa situação por uma questão de escolha. Poderia continuar a minha argumentação no dia de hoje, dizendo que o senhor João, em momento algum, olhou a cor da vítima e que com ela casou-se por amor e que por ela sempre nutriu muito orgulho. Poderia dizer também que, contrariando o pacto conjugal, que a vítima, o pacto conjugal firmado, ao menos unilateralmente pelo senhor João, que a vítima teria violado esse pacto e tido um filho, contrariamente à decisão do réu. Poderia aqui continuar tecendo comentários desairosos à vítima e até culpabilizá-la. No entanto, não é isto que essa defesa irá trazer aqui. Na realidade, o que vemos aqui é que João mostra-se uma vítima do machismo e do racismo que inconscientemente ele tem, mas não consegue identificar. Esse machismo e esse racismo trouxeram a situação que, de fato e de direito aqui, será decidida no dia de hoje. E é esse machismo e esse racismo que tem causado vítimas, impactos e que engrossam os números de feminicídios e de genocídio de pessoas da população negra. E eu diria aqui o seguinte, que João, na verdade, é apenas o veículo que reproduziu, que externou esse racismo, não por sua culpa ou por sua responsabilidade, mas porque aprendeu, ainda que de forma inconsciente, a fazer isso. E que, na realidade, foi instado, foi instigado por uma terceira pessoa a cometer o delito aqui trazido sob análise e posterior julgamento. Obviamente que esta situação não justifica o fato que aqui ocorreu. No entanto, eu gostaria de que todas e todos aqui no dia de hoje fizessem a seguinte reflexão, a partir do fato que hoje se traz a debate. Quem nunca, ainda que inconscientemente, quem nunca, ainda que no seu velado silêncio, jamais discriminou uma pessoa pelo seu tom de pele? Quem é que nunca, aqui, no seu velado silêncio, já teve a intenção de, ao menos, verbalmente, intencionalmente ou não, discriminar ou até causar violência numa mulher, aplicar-lhe os chamados corretivos para tentar mudar uma trajetória? Obviamente que, dentre as senhoras e os senhores da plateia, e dentre as senhoras e os senhores integrantes desta ilustre plenária do júri, desse conselho de sentença, jamais irão admitir isto publicamente. Por quê? Todas e todos nós temos um machismo e um racismo velado que ocultamos ou escondemos em algum lugar e jamais ousamos admitir. Tanto é que vivemos num país em que há a esquizofrenia em, ora, entender que o racismo existe, em ora, admitir veementemente que ele inexiste. E é com base nesta esquizofrenia crônica que o réu, aqui hoje, sob julgamento, inconscientemente reproduziu esses atos, calcado e fundamentado nessa esquizofrenia social, que ora admite, ora nega esse racismo, que ele, ora, diz
que tem orgulho da mulher com quem se casou e, ora, renega o próprio filho que diz que gostaria, que não gostaria, mas que, ao mesmo tempo, aceita ter. Ora, integrantes desta plenária, observamos que este homem, na realidade, é uma vítima de si mesmo. É uma vítima do seu racismo e do seu machismo, e que hoje a maior perda que terá é ficar sem a sua companheira, a sua mulher, de quem nutriu orgulho, de quem, contrariando a vontade de sua família, ele ousou desafiar e casou com ela. Esse homem que vai perder e que perdeu o filho que esperava, porque foi vitimado por essas duas agravantes, que constituem violências estruturais e estruturantes, o machismo e racismo, que tem como as suas vítimas potenciais, na sua maioria das vezes, as mulheres, em especial as mulheres negras. Uma pessoa como seu João admite essa defesa, que quase torna-se inviável de tecer algum argumento que justifique a sua injustificável atitude. Na realidade, a maior condenação ele já tem. Porque o machismo e o racismo que o motivaram a causar este ato torpe, já, por certo, o condenam moralmente e a sua consciência também. E não por um tempo breve que poderá ser determinado pelo Poder Judiciário, mas por um tempo perpétuo que a sua consciência o condenará. Desse modo, eu clamo às senhoras e aos senhores, aos integrantes desta plenária, uma vez que condenado ele já está, ao menos pela sua própria consciência, que observem que, na realidade, este homem encontra-se adoecido por esta patologia ou por esses diagnósticos que agravam a sua situação e que tem nome: machismo e racismo. Ante todas as exposições, ora demonstradas, ora tecidas por esta humilde integrante da defesa, que aqui tenta, não com os argumentos do senhor João, mas tentar corrigir de maneira didática uma situação terrível como essa, que possam os integrantes desse júri entender o nível de adoecimento do senhor João, ora acusado, e, em lugar de condená-lo à pena máxima, possam entender de recomendar-lhe um tratamento para que possa, nos próximos relacionamentos, não repetir esse padrão. E que esse seja o primeiro passo para a desconstrução de uma sociedade em que o respeito às mulheres, em que o respeito à população negra seja algo tido não como anormal, e sim como natural. Senhores e senhoras jurados, juradas, eu já recebi os quesitos, tanto da promotoria como da defensoria. Passaremos, então, agora ao julgamento. Os senhores e senhoras sabem perfeitamente bem que não há necessidade de justificar o seu voto. Mas, para esclarecimento do público, das autoridades aqui presentes, da promotoria, da defensoria, desse juízo, eu requeiro que cada uma, justificasse o seu voto. Então, eu vou nominar o jurado em pé. O microfone, por favor.
proferisse, então, o seu voto. Ai, tem aqui duas questões, quase. Bom, farei duas perguntas. A primeira pergunta, sim ou não. Aí farei a segunda pergunta e vocês darão, cada um proferirá o seu voto e vão justificar, né? Então, daremos início chamando, então, o jurado Marcelo Roberto Pavani. Em pé. Marcelo Roberto Pavani. Jurado Marcelo, na nossa sociedade brasileira, existe violência contra a mulher? Sim ou não? Sim. Sim. O réu é culpado ou inocente? Culpado. Por quê? Se nós não começarmos a mudar a consciência e punirmos as pessoas que fazem isso errado, não existe tratamento nenhum que vá corrigir, a não ser preso e culpado por ter feito esse ato. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, só isso. Satisfeito. Senhora jurada Silvia Helena Costa Amaral Diogo. Senhora jurada, existe na nossa sociedade violência doméstica contra a mulher? Sim. Existe na nossa sociedade discriminação racial? Desde quando esse país foi descoberto? Quando foi descoberto? Em 1500. O réu é culpado ou inocente? Culpado. Por quê? Porque se ele tinha o entendimento que ele estava cometendo a violência, e ainda assim ele não buscou um tratamento, não será agora em que ele cometeu um crime hediondo, que, para mim, caracteriza o feminicídio, sim, na morte da criança. Por que ele não procurou essa ajuda antes? Agora que ele já destruiu a vida, a alma dessa mulher, não vai haver recurso que reconstrua a vida dela. Mas, para dele, há possibilidade. E para dela? Muito bem. Gostaria de complementar? Está satisfeita com a sua própria resposta? Estou satisfeita. Obrigada. Senhora jurada Adria Maria Bezerra da Silva. Ferreira. Ferreira, Adria Maria desculpa. Bezerra Ferreira. Irei retificar. Adria Maria Bezerra Ferreira. Isso. Senhora jurada, que tudo viu, que tudo ouviu. Existe na nossa sociedade discriminação racial contra a mulher negra, especificamente? Sim ou não? Principalmente contra a mulher negra, existe a discriminação racial, sim. A senhora tem conhecimento de algum fato, alguma situação dessa natureza na nossa sociedade? Sim, todos os dias. Todos Todos os dias, em todos os ambientes, a gente sente realmente discriminação racial dessa mulher negra, principalmente quando ela começa a galgar altos postos e a sociedade acha inconcebível que a mulher negra ocupe um lugar de uma mulher branca. Muito bem. Existe violência doméstica na nossa sociedade brasileira, na mesma sociedade? Interessante. Sim, a violência doméstica é um fenômeno, né, que existe no Brasil. Isso é praticado diariamente, cotidianamente, em questões de minutos em relação a essa mulher, certo? Como a sociedade, ela culturalmente, ela aceita determinadas ações como normais, certo? Logicamente que ela reproduz e futuramente os adolescentes e as crianças também reproduzirão essa violência. O réu é culpado ou inocente? Culpado. Por quê? A partir do momento, né, que ele começa a colocar de que ele oferecia, ele dava a essa mulher corretivo, e ele sabia que existia impedimento por parte tanto da família dela como da família dele, né, dele estar se casando com mulheres, com uma mulher de etnia diferenciada. E ele passa depois a entender, né, de que o casamento era somente para se casar,
e não para ter filhos, ele estava produzindo uma violência, e, ao mesmo tempo, ele estava mostrando que ele era racista, e, ao mesmo tempo, ele entendeu de que ele poderia, com essa mulher, praticar essa violência da forma que ele bem entendesse, achando que ele estava dando lições para ela. Concluiu? Concluí. Senhor jurado Douglas Rodrigues de Barros. Senhor jurado, que também tudo viu, tudo assistiu, já tem a sua resposta, a sua justificativa. Senhor jurado, na nossa sociedade, existe discriminação racial contra, especificamente, a mulher negra e negros? Sim ou não? Sim. O senhor tem algum conhecimento de caso, situação de discriminação racial? Sim, eu já presenciei uma vez dentro do elevador. O senhor poderia, em rápidas palavras, comentar, rapidíssimas? Sim, estava descendo dentro do elevador um casal, num determinado andar entrou uma mulher negra, e assim que ela desceu antes do térreo, eu ouvi o comentário, né, sobre a presença dela dentro do elevador. O senhor tomou alguma atitude ou só ficou indignado? Não, só fiquei indignado. Muito bem. Na mesma linha, existe discriminação, violência doméstica contra as mulheres? Sim, existe. Sim. O réu é culpado ou inocente? Culpado. Por quê? Porque eu acredito que a vítima, ela deu várias oportunidades para o réu, a partir do momento que ela não partiu para a denúncia das agressões que vinham ocorrendo. Ele poderia, numa dessas vezes, né, pensar melhor, mas não. Ele preferiu, juntando a bebida e chegando em casa praticando um ato de violência contra a esposa. E isso foi recorrente. Em nenhum momento ele sentiu remorso. Em nenhum momento ele confessou aqui que ele agrediu a própria esposa, sempre alegando que ela caiu da escada. Eu acho que ele não tem, dentro da consciência dele, nenhum remorso. E se ele for embora para casa, e a vítima também, vai acontecer novamente. Então, eu acho que ele é culpado. Muito obrigada. Senhora jurada Maria das Graças Pereira de Melo, que também tudo presenciou, assistiu, questionou para melhor esclarecimento da sua posição agora, proferindo o seu voto de decisão. Na mesma linha, eu pergunto, a senhora jurada tem conhecimento da existência, fato, situações de discriminação racial na nossa sociedade, em geral? Sim, inúmeros, Excelência, inúmeros. Vou apenas relatar um caso que é comum, também muito comum, na percepção da nossa sociedade. Quando um negro ou uma negra não apresenta aspectos negativos na entrada, vai apresentar na saída. Seja esta entrada e a saída no que a gente puder pensar. Então, eu acredito sim que há discriminação, acredito não, vivenciamos a discriminação racial a todo momento na sociedade brasileira e no mundo também. Na mesma direção, a violência doméstica contra a mulher, independentemente da sua raça, origem, orientação sexual, a mulher em si. Essa prevalência na nossa sociedade, sob o seu ponto de vista, é constante? É uma situação vivenciada? Qual é a sua opinião em relação a isso? Sim. Essa situação da violência doméstica é uma constante na nossa sociedade, ainda é uma constante, embora na questão legal nós tenhamos já presenciado inúmeros avanços, mas o fato é que no sistema brasileiro, permeiam características que fundamentam a questão
da violência contra a mulher, que é a questão da dominação. A dominação é masculina. O conhecimento e o perpasse deste conhecimento ao longo das gerações é masculino. A escrita, o aprendizado, o ensino formal ainda se fundamenta numa perspectiva masculina, embora as mulheres tenham e já participem de inúmeros colegiados que, por conta do seu olhar diferenciado, quer esta mulher seja branca, quer esta mulher seja negra, embora a negritude apareça em termos quantitativos em menor escala, ainda temos na nossa sociedade os princípios da dominação, da exploração, do conhecimento retido numa classe social, numa categoria social, assim como a questão no trabalho, que ainda as mulheres ganham menos que os homens na mesma função. Com maior razão, as mulheres negras ganham ainda menos que as mulheres brancas quando desempenham a mesma função. Então, muita luta há pela frente, Excelência. E aqui, o que nós vimos foi a manifestação do ciclo da violência na questão privada e também na pública. Senhora jurada, o réu é culpado ou inocente? É culpado. Justifique. É culpado porque ele é o retrato da relação conjugal que permeia a nossa sociedade. Tanto faz ele ter posses ou não, tanto faz esta mulher ter um diploma ou não, o ciclo da violência se estabelece em todos os níveis de relacionamento na nossa sociedade. Está contemplada? Muito obrigada. Senhor jurado José da Silva Gomes Júnior. Senhor jurado que também ativamente participou, procedeu com questionamentos, presenciou e acredito que esteja também apto a proferir o seu voto em relação aos fatos aqui apresentados. Antes, porém, gostaria de saber se o senhor tem conhecimento, assim como os outros, de fatos de discriminação racial. Se já aconteceu ocasiões de você ouvir, se não faz no começo ou no final. Então, a gente ouve alguns comentários desse tipo já, sim. O senhor já teve algum empregador negro? Empregador negro? Não, não tive. Muito bem. O senhor já teve alguma empregadora mulher? Sim, minha esposa, independentemente de ser negra ou branca? Sim, mulher. Minha esposa é negra. Sua esposa é negra? Muito bom. Senhor jurado José, em relação à violência, como foi aqui, como é o caso desse processo, desse julgamento, a nossa sociedade, na sua opinião, a nossa sociedade brasileira, ainda há situações dessa natureza aqui exposta? Sem dúvida nenhuma. Acho que a nossa sociedade ainda tem muito que aprender, muitos que no edificar, né? O que está acontecendo hoje aqui é uma edificação na vida de cada um de nós, né? E todos nós devemos nos conscientizar, né? Que é o princípio da igualdade, né? Nós temos que todos nós somos iguais. Isso a própria Constituição fala e a lei de Deus também. Então todos nós devemos nos conscientizar que não tem ninguém mais ou menos que o outro. Todos nós somos iguais. Temos maneiras, sim, diferentes de pensar, mas isso não justifica agredir alguém ou não. Bom, em relação aos fatos aqui expostos, o réu é culpado ou inocente? Eu considero o réu culpado na medida da sua pena. Eu digo isso porque
A partir do momento que ele diz que gostava dela e assumiu ela mesmo enfrentando a família, até aí eu não vi que ele teria algum tipo de racismo. Isso aconteceu depois. Eu vejo que, independente da cor, qualquer ser humano, qualquer pessoa, preto, branco, amarelo, não deve ter esse tipo de atitude que teve com ela. Isso é injustificável, é contra os princípios, e eu abomino totalmente isso. E, por essa razão, ele é totalmente culpado. Está contemplado na sua própria decisão? Obrigado. Claro. Senhora jurada Milene Pereira Ramos. Silêncio no tribunal. Silêncio no tribunal. Não estou entendendo essa manifestação, esse furfur. Por conta da manifestação da jurada Milene Pereira Ramos. Chegou o momento oportuno para que a senhora jurada, né, se manifeste. Antes, porém, farei algumas indagações. Dentre elas, gostaria de ouvi-la se a senhora tem conhecimento de discriminação racial, de fatos, situações, vivências, eventualmente, sobre a discriminação racial por conta da cor da pele. E se gostaria e se sente à vontade, evidentemente, de comentar, senão nós respeitamos. Sim, Excelência. Sim, conhecimento de muitos fatos, vivência pessoal, profissional. O mito da democracia racial, que seria o nosso país, já caiu por terra há muito tempo. Estrangeiros que chegam aqui falam, aqui no Brasil não tem discriminação, e em pouco tempo eles descobrem que é um país que discrimina reiteradamente, por vários motivos, por vários aspectos, inclusive pela cor da pele. Muito bem. Nesse mesmo sentido, em relação à violência doméstica, que é um tema, uma situação, evidentemente, tão recorrente à nossa sociedade. Vivências, experiências, situações, relatos com relação à violência específica contra a mulher. E, nesse caso, independente se ela é mulher negra, branca ou a orientação sexual da mesma. Tem alguma situação que gostaria de completar, comentar a respeito? A violência doméstica que é disseminada em nossa sociedade é um fato bastante, é um fenômeno muito grave, que tem deteriorado muito os relacionamentos familiares, pessoais, relacionamentos profissionais, porque, como violência doméstica, eu entendo que no âmbito doméstico, também o âmbito profissional, como a vítima que estava sofrendo violência no âmbito profissional dela, no ambiente de trabalho, infelizmente, é disseminado a violência doméstica. Mas, por conta disso, é que nós temos tido cada vez mais um avanço legislativo e avanço também, eu poderia até dizer, filosófico, no sentido de punir e de fazer com que o cidadão entenda o caráter negativo, né, a incorreção da violência doméstica, a violência no ambiente de trabalho. Eu acredito que, em alguns anos, décadas, nós vamos ter uma sociedade muito mais saudável, né, porque esse avanço que nós temos tido agora, com a aprovação da lei do feminicídio, toda essa disseminação da discussão com relação ao assédio moral, assédio sexual, está fazendo com que, acho que o cidadão brasileiro hoje entenda como é que é uma sociedade civilizada. E nós temos um país realmente fantástico, maravilhoso, mas ainda ele está em formação. Informação também, nesse sentido, diria, uma formação comportamental. E por isso é que a lei vem evoluindo para fazer com que as pessoas entendam, né, o que é certo, o que é errado, e até mesmo, como Vossas Excelências deixaram claro, a defensora, que muitas vezes o comportamento ele está internalizado. Então, vem de uma cultura machista, uma cultura de discriminação, mas que, aos poucos, nós temos o sonho, temos a esperança de que o avanço legislativo, eventos como esses aqui que vocês, né, estão proporcionando a todos nós,
vai fazer com que haja uma mudança realmente na nossa sociedade. Ok. O réu é culpado ou inocente? Excelência, eu gostaria de observar que o réu ele demonstrou durante todos os procedimentos dos trabalhos aqui um total desrespeito com o conselho de sentença, porque ele fica ali dormindo. Ouvi falar que ele tomou umas cachaças. Também chegou ao meu conhecimento. Então, mas antes de responder isso, eu gostaria de fazer, desculpe, uma pergunta ao público, que também tem voz. Quantos aqui acham... Senhora jurada, veja bem. Excelência, não. Eu entendo, Quantos aqui acham que ele é culpado? Eu acho que nós já extrapolamos o limite das exceções. E interessante que é sempre com a mesma pessoa. Excelência. Sempre com essa jurada. Eu não estou realmente entendendo. Eu sei que serei chamada na corregedoria por conta das exceções extrapoladas, mas eu gostaria que a senhora se limitasse. Excelência, momento, toda jurada, contribuição é válida para o esclarecimento da verdade. Veja bem, eu acho que o momento oportuno das contribuições, considerações, ele já exauriu. Portanto, agora eu gostaria de ouvir a sua decisão. A pergunta ou melhor, o quesito que foi formulado o réu é culpado ou inocente? .com.br. Ok, eu vou responder. Quando eu der a minha resposta, vocês digam sim, os que concordarem. Excelência, pois não. Eu entendo de tudo que eu vi aqui, presenciei, e de acordo com a legislação penal, que ele é culpado. E a gerente também deveria ser culpabilizada. Não, eu acho que eu vou ter que suspender os trabalhos da plenária. Que é isso? Sim. O meu colega, nobre colega aqui da sessão ao lado, ele ouve esses barulhos e fala, não, mas a doutora Enique está no comando. Olha que situação que é aquilo. E ainda digo, minha família veio da Bahia. Minha família veio da Bahia. E lá a gente não vê esse tipo de cabra fazendo essas coisas, não, viu? Corretivo, não tem nada disso. Não tem. E veja bem, interessante. Não tem, né? Os jurados, as juradas se comportam direitinho. Não, excelência, mas o público gostaria de poder também expressar, né, a opinião, né? Da plenária. Sim, claro. Sem dúvidas. Obrigada pela contribuição, doutora promotora. Mas, finalizou, gostaria de tumultuar um pouquinho mais essa plenária. Excelência. Sem exceções. Excelência, estou aqui apenas para contribuir com os a trabalhos, justiça, né? Com os trabalhos do júri. E sei que o público também está aqui para poder contribuir. É por isso que eu gostaria de saber, efetivamente, quantos, né, se existe uma maioria aqui que concorda com não se manifeste. A autoridade presente, a presidência, né? E olha, veja bem, eu vou pedir para a nossa assessoria de comunicação cortar a palavra, desligar os microfones, para que não tumultuamos mais os trabalhos e encerramos com a aplicação da justiça, né? Respeitando, é claro, a posição unânime dos membros do Conselho de Sentença. Excelência, esse júri, do jeito que está sendo conduzido, com várias exceções, é passível, inclusive, de uma anulação, não é verdade? Olha aí. A defesa irá interpor. Eu fico extremamente constrangida da situação, por conta de terceiros, não por conta da minha atitude. Anulação de um júri. Eu gostaria de ouvir a doutora promotoria em relação a isso, ao pleito da defensoria para anulação desse júri. O Ministério Público entende que, por ser um júri de exceção, com o objetivo do esclarecimento com as questões do cotidiano, dos instrumentos legais que nós temos à disposição, não há que se falar em nulidade nesse momento. Eu concordo plenamente. Esse júri foi especialmente convocado com esta finalidade, e então o Ministério Público entende que não há qualquer nulidade a ser arguída, até porque foram preenchidos todos os requisitos legais. Perfeito. Não houve cerceamento de defesa e os fatos foram colocados
com a maior clareza possível para que a amplitude do contraditório pudesse ser exercida. Deferido. Bom, encerramos, então, a decisão dos membros do Conselho de Sentença, que proferiram seus votos e que considerou, por unanimidade, o réu culpado. Antes, porém, de dissolver o Conselho de Sentença, eu gostaria de reformular, e a pedido também da douta promotoria, com o consentimento da defensoria, de reformular, ou melhor, de formular a indagação à senhora advogada, presidente do Conselho da Mulher aqui desta casa, qual é a opinião dela a respeito, ou o voto, melhor dizendo, não valendo, mas o voto em relação ao caso aqui apresentado. E, no final, decidisse se o réu é culpado ou inocente, tanto no quesito violência doméstica, como no quesito discriminação racial. Eu agradeço a oportunidade de me manifestar, embora não estivesse esperando, certamente que entendo que seja oportuna, até porque creio que ninguém negue aqui que existe a discriminação e a violência doméstica é uma triste realidade que, apesar de nós termos uma das melhores leis do mundo, considerada a terceira lei melhor do mundo, no combate à violência doméstica, lamentavelmente os índices aumentam e nós sabemos que é uma questão cultural, é uma questão de formação e de educação. Então, o processo educativo precisa acontecer na nossa sociedade, depende da união dos esforços de todos nós para que essa cultura seja mudada, até porque o agressor é criado no ambiente doméstico. Ele vem do ambiente doméstico, ou ele está no seio de uma família, onde ele vê, como o próprio réu aqui mostrou que vivia momentos dessa forma, ele achava que era natural porque os pais eram dessa forma. Ou porque está fora da família o agressor e, portanto, não tem a proteção, não tem os cuidados, não tem orientação para que não pratique atos dessa natureza. Então, em primeiro lugar, seguindo aqui, se Sua Excelência me permite, aí, doutor Eni, só dizer que, seguindo os questionamentos que foram feitos, primeiro, existe discriminação no Brasil? Certamente que sim. Né? Tanto é que nós precisamos de leis especiais para combatê-la. Se não tivesse, não precisávamos, não é verdade? Temos uma Constituição, considerada a Constituição cidadã, que estabelece a igualdade. Só que a igualdade é formal e não é real. Primeira coisa. Segundo, relativamente à violência doméstica, logicamente que sim. Se eu presenciei atos de racismo, sim, já presenciei. E não fiquei na indignação, eu parti para a ação. Então, eu acho que todos aqui da sociedade têm que saber que nós temos uma responsabilidade, enquanto sociedade, para não só nos indignarmos, mas agirmos contra esse tipo de situação. Não é? Dar imediatamente conhecimento à autoridade, para que saiba que aquele ato foi praticado e que sejam instaurados procedimentos próprios contra aquele que praticou a discriminação. Todos nós temos essa responsabilidade, em primeiro lugar. Segundo, com relação à violência doméstica, nós sabemos já a estatística, não precisa nem dizer. Aliás, se me permite aqui, eu ia fazer no final, mas se posso fazer um comentário. Sim, esteja com a palavra. Achei muito, antes mesmo da sentença, achei muito interessante quando a nossa jurada, a Milene, né, ou doutora Milene, quando levantou a questão do feminicídio, eu achei muito apropriado, embora, e entendo que isso tenha sido feito, mesmo no sentido de provocar discussão e trazer ao conhecimento de todos que, no dia 9 de março, foi sancionada a Lei 13.104, chamada de Lei do Feminicídio, que, na verdade, modificou o Código Penal brasileiro e também a Lei de Crimes Hediondos, para inserir uma qualificadora no crime de morte, que não aconteceu aqui relativamente à mulher, porque a mulher está aqui. Então, mas achei interessantíssimo ter trazido isso, até porque seria até objeto de recurso depois, eventualmente da defensoria, que diria que, olha, mas não houve morte, então essa qualificadora não se aplicaria. Mas é interessante nós dizermos isso, que o feminicídio vem, embora seja muito discutido, e nós teremos eventos aqui na Ordem discutindo isso pela Comissão da Mulher, em parceria com as demais comissões, o feminicídio vem para trazer uma qualificadora para o crime de morte, matar alguém, artigo 121 do Código Penal,
para também essa qualificadora só cabe, quer dizer, é quando a mulher é morta em duas circunstâncias. Primeiro, em razão do gênero, da condição de mulher. Ela é discriminada ou ela é reduzida a uma situação de humilhação e, em função disso, ela é morta. Então, é crime de morte, é a qualificadora, porque ela foi discriminada pela condição de mulher. E o segundo inciso que foi inserido como qualificadora, como, melhor dizendo, esclarecendo o que é a questão da condição de gênero, também a questão da violência doméstica. Então, não só pelo fato de ser mulher, quer dizer, não é qualquer mulher que se matar uma mulher, se aplica a pena qualificadora ou está presente a qualificadora de feminicídio. Não é isso. A mulher que é morta em razão da condição de mulher ou aquela que é morta em razão o crime praticado no ambiente familiar, doméstico e familiar. É específico. Então, nesse caso, se ela tivesse sido morta, aí seria seguramente essa qualificadora. É matar alguém em razão da condição de mulher ou pela discriminação ou porque é no ambiente doméstico e familiar, em decorrência de violência doméstica e familiar. E aí a lei de crimes hediondos também foi alterada para se agravar, quer dizer, o Código Penal, melhor dizendo, para agravar a pena vai de 12 a 30 anos, porque aborto que aconteceu aqui já é um crime, já é especificamente previsto no Código Penal. Só esclarecendo, né, como nós temos também aqui, essa é a nossa missão também de esclarecer, não é? Então, teria já um crime próprio, agressão, teria as qualificadoras todas, mas aí não seria, no caso, o feminicídio. E também foi alterada a lei de crimes hediondos para não permitir a progressão do regime de pena, que já é grave nos crimes hediondos, nesse caso ainda é um agravante, porque, pela condição de ser mulher, naquelas duas condições que nós falamos agora, ela ser morta, também não haverá para esse agressor a condição da progressão do regime de pena, não haverá condição de nenhum tipo de benefício, e só poderá começar a progressão do regime de pena a partir de 2/5 de cumprimento da pena, se for primário, ou 3/5 se for reincidente. Então, por que o legislador faz isso? Porque nós ainda precisamos, lamentavelmente, de uma lei especial para situações especiais. Queiramos Deus que a sociedade se manifeste e todos os poderes se unam para que não precisemos mais de leis especiais para isso. Então, quem combate a lei do feminicídio, já estou me manifestando aqui, ainda hoje é necessária sim. Quem lida com violência doméstica sabe sim que é necessário. Quem lida com a questão do gênero sabe também que é necessário ainda. Quem não praticar o crime não vai ter por que ser apenado. Certo? Então, vamos trabalhar a sociedade. Obrigada pela parte. E é culpado sim. Eu ia perguntar, o réu é culpado ou inocente? Da mesma forma também, é interessante, respeitando já a posição dos membros do Conselho de Sentença, ouvir também a doutora Clarice Durso, que integra esse tribunal, quais são as observações, constatações e, ao final, o seu voto, se o réu é culpado ou inocente. Esteja com a palavra, doutora Clarice. Bom, primeiro eu acho que ele mentiu muito aqui nesse, né? Vocês não acham que ele mentiu muito, gente? Ele ficou falando que que ela se machucou, que ela se jogou da escada. Em momento nenhum, ele assumiu que foi uma agressão, né? Que ele praticou aqui. E, pelo que a gente constatou aqui, a gente viu que o réu, realmente, ele cometeu uma violência gravíssima, né? Tanto é que a vítima está toda machucada. Então, eu entendo que rolar de uma escada, não ia acontecer isso. Eu acredito, já vi alguns casos assim reais, e acredito que uma queda de escada, dependendo da altura, não vai acontecer isso. Eu acredito piamente nisso. E também eu acho... Não, mas não existe. No máximo, né? E a questão do aborto também, né? Você falou que não bateu, mas como? Se você não tivesse batido nela, não teria perdido o bebê. Ela estava grávida. Então, assim, a violência foi muito grave, né? Não foi a queda. Queda do seu braço. Então, eu entendo, Vossa Excelência, sim, que ele é culpadíssimo. Pena máxima, por favor.
Era isso. Muito obrigada pelas considerações. Mas eu tenho mais uma pergunta, à guisa de esclarecimento também. Na Coordenadoria de Ação Social, um trabalho maravilhoso, formidável, humanitário, no meu ponto de vista. A senhora está diretamente lidando com terceiros, né? Pelo que a gente entende. Uma gama infinita de crianças, pelo que eu pude entender quando da sua fala inicial. Se fosse para traçar um retrato rápido dessas crianças que são atendidas aqui na casa, pela casa, através desse brilhante trabalho de Vossa Excelência, que fotografia seria essa em termos de raça-cor dessas crianças atendidas? Bom, vou ver se eu consigo responder a sua questão. As instituições que a gente atende aqui, na verdade, a gente tem vários abrigos e a gente tem muita violência, tá? Não só violência doméstica, tem estupro, tem várias coisas. Então, na verdade, no dia a dia, no cotidiano das instituições que a gente atende aqui na UAB, eu tenho 200 instituições cadastradas aqui. Então, é assim, vocês fizeram a inscrição hoje com leite ou alguma coisa, vai ser repassado para essa instituição, tá? Então, assim, a gente tem muita violência, tá? Mesmo dos pais, os pais com as crianças. Às vezes, na maioria das vezes, os pais, eles acabam cortando os filhos, o filho vai para a creche. Porque, na verdade, o que aconteceu? O juiz, com o negócio da convivência familiar, o juiz tirou, não existe mais orfanato hoje em dia. Existe creches, né? Então, são creches e abrigo. O abrigo é aquelas crianças que o juiz tira dos pais por violência doméstica, que fica no abrigo. Se os pais descobrem onde estão as crianças naquele abrigo, o juiz tenta, né, remove para outro abrigo. E assim vai sucessivamente. Aqueles que não são adotados. E aqueles que têm uma chance de voltar para casa. Mas é muito difícil voltar. Então, assim, é muito difícil porque, assim, a gente tem crianças também, acompanhei também casos, não só de violência doméstica, mas a maioria das instituições nossas, asilo, abandono, a gente trabalha com todo tipo de gente, né, doutora Mirene? A doutora Mirene sabe disso. A gente acompanha nos abrigos, mesmo as crianças para adoção, crianças com droga. Então, assim, não dá para te fazer um parâmetro total, porque a gente se envolve com todo mundo, né? Então, a gente acaba se metendo em algumas coisas. São casos gravíssimos, são casos que não são divulgados, tanto é que as fotos que a gente faz, a gente não divulga nem no site da UAB e nem no Facebook. A gente só coloca as fotos nossas dos adultos, porque das crianças você não pode divulgar. Mas eu tenho todos os casos, a maioria dos abrigos que a gente atende, dos asilos, de abandono, de um monte de coisas, a gente acompanha isso. E violência doméstica. Tem várias reclamações de violência doméstica na periferia, nos lugares que nós vamos, né? Brasilândia e outros lugares. A gente se mete em cada coisa, não é, juíza? A doutora Milena está aqui, ela vai comigo, ela está de prova aí, né? A Cátia também vai a alguns eventos nossos, né? Então, ela sabe o que acontece na periferia. Ela sabe disso. Então, a gente acompanha, dá assistência jurídica na periferia. E a maioria das reclamações é o quê? Violência doméstica. Então, na verdade, a violência na periferia é pior. É muito grande, né? Primeiro, porque a maioria tem medo de denunciar. E, quando denuncia, fica com medo da continuidade, né? Com aquelas promessas, sabe as promessas? Ele leva uma flor, ela retira a queixa. E ela continua apanhando. Mas também tem o outro lado. A maioria tem vários filhos e não tem como criar. O marido sustenta as crianças. Então, ela pensa nas crianças, não é nela. Então, tem os dois lados, por isso. Muito obrigada pela exposição e esclarecimento do que acontece, né? Muito bom. Eu gostaria, então, para encerrar, melhor, para encerrar não, partindo para o encerramento, de ouvir também a posição da senhora Cleonice Caetano, que é a diretora dos Sindicatos Comerciários de São Paulo, na Diretoria de Assistência Social e Previdência e Secretaria da Diversidade, que tudo viu
Eu vi que a senhora chegou um pouco atrasada por conta de compromissos anteriormente assumidos, respeitosamente, mas eu gostaria de saber se a senhora se deu para ouvir, ver, observar o que foi falado, se perdeu alguma coisa, se está apta, então, a proferir o seu voto. Sim. Então, eu gostaria, em rápidas palavras, que a senhora comentasse se também presenciou, tem conhecimento de situações tanto da violência doméstica, pela experiência dentro da categoria que representa, como da discriminação racial focada no negro. Sim. E peço desculpa, Excelência, pelo meu atraso, mas, na verdade, estava em uma aplicação de uma prova, que hoje, fazendo faculdade, e me preparando e me formando para melhor acompanhar casos hediondos como esses, né, na questão como assistente social, assim como eu também tenho minhas colegas aqui que vieram apreciar esse trabalho. E também aprender também com esse movimento, com esse júri que o Sindicato dos Comerciários vem há alguns anos, junto com essas doutoras aqui na mesa, que com muita excelência vem desenvolvendo esse trabalho. E penso que essas ações só vêm a acrescentar ao nosso conhecimento, para a nossa sociedade, o porquê dessas ações. O porquê que nós temos que ter conhecimento e acreditar que, sim, a violência doméstica existe e, infelizmente, toda essa violência ela tem cor. Porque, quando as doutoras proferiram suas palavras, na questão do trabalho social que vem realizando com brilhantismo nessa casa, nós sabemos, quando falamos que fazemos um atendimento na periferia, sabemos que lá na periferia, infelizmente, a população negra é onde tem não somente a violência doméstica, mas também a discriminação racial. E onde a mulher sofre essa violência no âmbito familiar, também no âmbito do trabalho, e quando vamos averiguar, vamos nos certificar, a cor da pele sempre predomina, é a cor negra. Então, é importante que todos e todas aqui presentes, como na grande maioria, acredito, são doutoras, juízas, estudantes de direito, de serviço social, tá? Que tenhamos essa consciência, que se hoje falamos da discriminação racial, porque o racismo existe, muito bem colocado pela doutora. Se nós falamos de trabalho decente, é porque trabalho indecente existe. Se falamos de igualdade de oportunidade, é porque a desigualdade ainda reina na nossa sociedade, principalmente quando falamos da questão de gênero e de raça, de etnias como os indígenas, os quilombolas e tanto mais. E quando falamos também na questão LGBT, que é da orientação sexual. Porque se for uma mulher negra, nordestina, e que tem a sua sexualidade de acordo com a sua vontade, então a discriminação cresce cada vez mais. Então, toda essa discriminação existe e ainda precisamos estar fazendo essa discussão. Quando nos perguntam se somos a favor ou contra as cotas em vários âmbitos, lógico que nós somos contra as cotas, mas é um mal necessário. Ainda é algo que precisamos ter para podermos, no mínimo, conseguirmos um pouco na discussão da igualdade de oportunidade, que é o que tanto nós prezamos e tanto nós queremos. É a igualdade de oportunidade. Não sermos avaliados jamais pelo tom da nossa pele, pela nossa orientação sexual, religiosidade, o qual nós combatemos muito em alguns júris, na intolerância religiosa, e em todos os sentidos, como a Constituição nos dá o direito de igualdade. É o nosso direito e é o que nós fazemos aqui, e é o que vocês estão fazendo aqui junto conosco, em pleno sábado, nesse horário, nos ouvindo e assistindo essa dinâmica, que dá uma diferenciação, diferente de palestras, e eu tenho certeza que aprendemos muito mais vivenciando. A nossa vítima já foi voltar ao normal, acredito eu, a Cidinha, que vem abrilhantando cada vez mais nessas encenações. Francisco, gente, eu preciso até dizer, a 1h nós estávamos conversando pelo WhatsApp, e que ele estava chegando da Faculdade de Direito, ok? Onde vem aí desenvolvendo esse trabalho conosco com muito brilhantismo. Então, doutora, posso proferir o meu voto? Deve? Devo. Francisco, você é culpado. Mesmo que ele vai voltar dirigindo para mim, eu corro grande risco, mas você é culpado. Não, você não é culpado. O culpado é a nossa sociedade, que ainda vem criando e fortalecendo
pessoas, tá, que têm tido ainda essas atuações. Então, somos todos culpados se não mudarmos, então tentarmos mudar a nossa sociedade, as pessoas que estão ao nosso convívio, e para que nós possamos, daqui a algumas décadas, quiçá, né, se nós conseguirmos bem antes, termos uma sociedade mais justa e igualitária, sem discriminação e sem violência. Muito obrigada. Bom, eu quero, então, a sentença, né? Que eu acho que é um momento importante. Com todo o respeito, gostaria muito, trabalhei muito para que essa sentença fosse lida pausadamente, entendida, e que, em espécie nenhuma, caberia recurso sobre as minhas sentenças. Não tem recurso que derrube as minhas sentenças. Né? Eu não sei que trabalho que a Defensoria tinha que fazer para destituir a minha sentença, em 2º grau. Senhoras e senhores, membros do Conselho de Sentença, douta Promotoria de Justiça, aqui representada pela doutora Carmen Dora Freitas Ferreiras, douta Defensoria, representada pela doutora Cláudia Patrícia de Luna, aqui presente nessa tribuna, doutora Cátia Boulos, doutora Clarice Durso, em especial a doutora Maria Silva, aqui representando a Comissão da Igualdade Racial. Senhores e senhoras, membros presentes nessa plenária, que ocorreu nesta data, em 28 de março de 2015, aqui no Salão Nobre da Ordem dos Advogados do Brasil, secção São Paulo. Uma atividade realizada pela Comissão da Igualdade Racial, Comissão da Mulher Advogada, Coordenadoria de Ação Social, promovida em parceria com o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, através da Diretoria de Assistência Social e Previdência e Secretaria da Diversidade. Quero declarar que a sentença deste fato, ouvido a posição unânime dos membros que integraram o Conselho de Sentença, será prolatada em 15 dias. Tenho dito, publique-se e registre. Uma boa tarde para todos. Excelência, pela ordem. Passa a palavra para Maria Silva. Silva. Ordem. Promotoria apresenta embargos, porque Excelência não falou com relação ao afastamento da vítima das suas atividades, conforme previsão expressa na Lei Maria da Penha. A promotoria pede o afastamento por 6 meses, que seja oficiado ao INSS, para que conceda o auxílio acidente para a vítima destes autos. Será deferido oportunamente e constará da respectiva sentença, bem como a condenação em respeito à posição unânime dos membros que integraram o Conselho de Sentença. Muito obrigada. Pessoal, Deus obrigado abençoe mais a uma todos. vez. Bom final de sentença, bom final de semana. E bom final de sentença, bom final de semana. Que Deus abençoe de coração cada um, cada uma. E dissolva aqui o Conselho de Sentença. Muito obrigada. Deus abençoe.